Olá pessoal, hoje vamos falar sobre a introdução de um trabalho científico e isso que eu vou passar para vocês vale tanto para um artigo científico quanto para um TCC, dissertação, tese ou projeto de pesquisa. Claro que considerando os devidos ajustes. Esse é o canal Giovana Goretti Almeida, em que conto tudo sobre esse universo fantástico chamado pesquisa científica. Parece lógico que o capítulo que chamamos de introdução introduz uma ideia sobre o nosso trabalho. Mas nem sempre isso está claro, principalmente para quem está começando na carreira científica. Pense da seguinte forma: se você quer vender algo, seja um produto ou um serviço, não dá para ir direto para o preço porque a pessoa para quem você quer vender pode não dar o devido valor ao que você está vendendo. A introdução é mais ou menos da mesma forma. Precisa-se dar uma visão do panorama do estudo para somente depois o leitor decidir se irá ou não comprar a pesquisa. Comprar aqui significa decidir se irá ler ou não a pesquisa. Nesse caso, a sua pesquisa. Se a introdução estiver ruim, certamente ninguém irá ler o seu estudo. Nem mesmo o editor da revista, por exemplo. A esse capítulo inicial, que é muito importante, nem sempre, infelizmente, é dada a devida atenção. Alguns fazem a introdução depois de fazerem todo o estudo, outros fazem antes mesmo do estudo. Qual é o jeito certo? Depende. Depende da área do conhecimento, da sua experiência em pesquisa, do tempo que você tem para desenvolver o estudo. Por exemplo, nas minhas pesquisas faço a introdução primeiro, depois o estudo e depois eu retorno à introdução para fazer ajustes que considero necessário. Esse é um jeito, o jeito que eu uso. Mas também faço isso de outro jeito, que é por meio dos mapas mentais. Sem linearidade, com mais liberdade na associação de ideias. Quem me segue com mais frequência aqui no canal e nas minhas redes sociais sabe que sou adepta dos mapas mentais aplicados à pesquisa científica. Inclusive criei um método para isso e também um curso que está aqui na descrição do vídeo. Além disso, presto também mentoria científica individual e em grupo. Se tiver interesse, entre em contato por esse e-mail que está aparecendo aqui na tela. Segundo a ABNT, a introdução deve ter alguns elementos principais, tais como tema, problematização da pesquisa, pergunta-problema, objetivos e justificativa. Esse seria o básico de uma introdução. E lembrando ainda que se for para um artigo científico, a introdução vai ocupar mais ou menos uma página, e já para uma monografia, dissertação, tese ou até mesmo projeto de pesquisa, vai corresponder a mais ou menos 10% de todo o trabalho. Também é preciso sempre considerar as áreas do conhecimento, porque algumas vão recomendar uma escrita mais dura, linear e centrada em blocos de parágrafos que atendam a cada elemento da introdução. E outras áreas, as mais flexíveis, vão sugerir um texto mais fluido, em que cada parágrafo tem esses elementos, mas a partir de um sequencial lógico que é um pouco mais livre a escrita. Em ambas as situações, o rigor científico e a escrita científica adequada não podem jamais ser esquecidos. No meu caso, circulo em ambas as áreas e irei falar de cada uma. Mas também não julgue que um texto mais fluido é sinônimo de desleixo na escrita, ou a mesma ausência de rigor científico. Já fiz muita mentoria científica em que explico individualmente ou em grupo como é feita a escrita e o rigor científico em ambas as formas, a linear e essa mais fluida. O começo de toda a introdução independe da área e é a contextualização do estudo. Isso quer dizer que você deve primeiro explicar uma situação, o contexto em que sua pesquisa está inserida. Parte-se do geral para o mais específico nesse caso. Aqui temos que escrever sobre o tema do nosso estudo, dando um panorama geral e depois, ainda no mesmo parágrafo, expor a delimitação temática. E fiquem atentos porque tema e delimitação temática não são sinônimos. Por exemplo, meu estudo de doutoramento, meu tema foi sobre marcas territoriais. E minha delimitação temática foi o processo produtivo da marca territorial Porto Alegre Multicity. Vejam que a delimitação é bem mais específica, menor do que o tema, que é mais abrangente. Essa primeira parte da introdução pode ser redigida em 1 ou 2 parágrafos,
se for o caso de um artigo científico, ou em mais parágrafos, se for outro tipo de trabalho científico, como uma tese, por exemplo. Depois que você contextualizou, ou seja, deu um panorama geral sobre o tema e a delimitação temática do seu estudo, é hora de expor a problematização da pesquisa. A problematização tem relação com a explicação da importância da sua pesquisa, porque esse tema precisa ser pesquisado e o processo de pesquisa inicia somente quando o tema é problematizado, deixando claras essas explicações. Problematizar é questionar uma determinada situação que foi gerada por meio de uma pesquisa científica. Lembrando ainda que problematização ou problemas da pesquisa, e essa nomenclatura varia conforme as áreas também, não é o mesmo que pergunta-problema da pesquisa. Pergunta-problema ou problema científico é uma pergunta que a pesquisa pretende dar uma solução, uma resposta por meio da pesquisa empreendida. E ela tem uma nomenclatura, uma estrutura específica. A problematização traça o cenário em que essa pergunta-problema foi construída cientificamente. Antes de continuarmos, já deixe o seu like aqui no vídeo para ajudar o canal a crescer. Exposto o cenário ou a problematização, é necessário dizer diretamente a pergunta-problema do estudo. Porém, além de escrever essa pergunta com o devido rigor científico, é interessante e recomendo fortemente também que seja feita, mas de uma forma muito breve, uma arguição sobre a relevância dessa pergunta na área em questão. Novamente, menciono aqui que as áreas mais duras irão talvez somente descrever a pergunta e nada mais. E nas áreas mais flexíveis se pode fazer essa breve arguição de que falei em uma ou duas frases curtas ou até mesmo em um parágrafo completo. Um parágrafo é composto de mais ou menos 9 frases curtas. E uma frase curta corresponde a uma ou uma linha e meia. Já uma frase longa vai até mais ou menos 2 linhas e meia. Isso é uma média para que o texto tenha certa organização e coesão no tamanho dos parágrafos. Fica a dica. A pergunta-problema irá deixar clara a lacuna sobre o que você está pesquisando. E se essa pergunta não for feita de forma adequada, vai deixar brechas, gaps em seu estudo. A pergunta-problema é a base do seu estudo, então dedique tempo para elaborá-la corretamente, porque realmente vale a pena e também você vai precisar disso. Com a pergunta certa, o texto flui, mas sem a pergunta adequada, a pesquisa vira um transtorno na vida do aluno e até mesmo do pesquisador experiente. Definido o que você quer pesquisar, avançamos para o outro elemento, o objetivo do estudo. Aqui você irá reforçar o que irá pesquisar ancorado na sua pergunta-problema. Basicamente é juntar um verbo, e não pode ser qualquer verbo, à pergunta-problema, trocando o ponto de interrogação pelo ponto final. Parece muito simples dito dessa forma, mas calma lá. Há o rigor científico nisso tudo, lembra? O verbo do objetivo tem uma importância imensa e novamente vai depender de sua área de conhecimento. Algumas áreas exigem que o verbo seja sempre analisar. No entanto, outras áreas podem optar pelo verbo compreender, por exemplo. Aqui faço menção ao método de Bloom utilizado para escolher verbos adequados para o objetivo de uma pesquisa. Esse método é estruturado em 6 níveis de complexidade. Não irei entrar em detalhes aqui no vídeo para não ficar muito extenso, mas em outro momento irei aprofundar esse método também aqui no canal. Para não perder nada disso, não esqueça de se inscrever e acionar o sininho para receber as atualizações aqui do canal Giovana Goretti Almeida. O objetivo geral responde para que pretendo pesquisar esse assunto. Tem relação com a visão global e abrangente do quê? Do tema da pesquisa. Lembra que tratamos disso, do tema e da delimitação no início do vídeo? Observe como que a introdução está sendo toda amarrada, concatenada, os elementos estão sendo amarrados. Fica a dica. Se no objetivo geral pergunto para que pretendo pesquisar, nos objetivos específicos minha pergunta é outra. Se refere ao que farei para desenvolver a pesquisa de forma que atenda ao objetivo geral. Aqui se trata do desdobramento do objetivo geral e os verbos são todos operacionais, ou seja, são verbos que não são tão abrangentes, como analisar ou compreender. Os objetivos específicos são mais delimitados e se trata do caminho a ser percorrido para alcançar o objetivo geral, ou seja,
caracteriza as etapas ou as fases da pesquisa. O próximo elemento que contempla a introdução é a justificativa, que responde ao porquê de se realizar a pesquisa. A forma que será feita a justificativa depende novamente das áreas do conhecimento. Porém, aqui deve conter também a relevância prática e intelectual da pesquisa, as contribuições para a compreensão ou solução do problema que poderá ser oriundo da realização da pesquisa e os indicativos do estado da arte. Feito isso, os elementos seguintes são basicamente opcionais. Um parágrafo de fechamento da introdução, eu particularmente gosto de usar esse parágrafo de fechamento, ou se pode descrever brevemente também no final da introdução o que o leitor irá encontrar em cada capítulo do artigo. Monografia, dissertação, tese ou projeto de pesquisa. Aqui é uma questão de estilo pessoal do pesquisador ou exigência, inclusive, da revista ou da universidade. Lembrando ainda que se pode, num subcapítulo, dentro da introdução ainda, inserir a metodologia da pesquisa, ou conforme a área ou as normas da revista, deixar um capítulo só para metodologia, que em geral é o capítulo 3. Espero que tenham gostado do vídeo. Quem não se inscreveu ainda no canal, já aproveita e se inscreve. Também acionem o sininho para receber as atualizações. Se tiverem dúvidas, podem deixar nos comentários aqui no vídeo, que responderei uma a uma. Nos vemos num próximo vídeo em que irei aprofundar ainda mais a pesquisa científica, detalhando cada um de seus elementos. Boas inspirações e até breve!